Vamos lá, galera. Dando continuidade agora, a gente vai fazer o nosso DAO de usuário, né? Então, vamos lá criar o nosso DAO de usuário, que vai ser a camada responsável por fazer a manipulação na tabela do banco de dados. Então, vamos lá. File new unit. Vou dar um uses, né? Vou dar logo um uses aqui em system.class e também o system.sysútil, né? Em seguida aqui eu vou ter um type. Vou ter que logo o meu end para fechar o meu type. E aqui eu vou ter o meu t usuário DAO. Vai ser uma classe, né? Vai ter os escopos de private e public também. Vamos lá. Então esse aqui é o meu usuário, deixa eu salvar logo ele. Então vamos lá, dentro da pasta DAO, eu vou salvar ele como DAO.usuário. Então DAO.usuário e a minha classe vai ser um tusuário DAO. Legal. O que é o DAO? É o Data Access Object, objeto de acesso a dados, né? Esse DAO quer dizer isso. Então é o objeto que faz acesso aos dados, né? No banco de dados. Então vamos lá. O que eu vou precisar fazer? O que o DAO de usuário ele vai precisar fazer? DAO de usuário, a gente vai precisar... eu vou fazer aqui uma função. Eita. Uma function login. Né? Quando eu chamar esse método login, o que eu vou passar para ele? Eu vou passar aqui o e-mail, né? Então, vou botar aqui uma constante que eu não quero que o conteúdo desse e-mail mude. Eu vou passar um e-mail e vou passar também um e-mail do tipo string, né? String, e vou passar também a senha, né? Uma const do tipo string. E aí, o que ele vai me devolver? O que essa função vai me devolver? Eu posso fazer o seguinte, aqui não é vírgula, não, ponto e vírgula. Eu posso me devolver um verdadeiro ou falso, né? Pode ser que se existir ele me dá um verdadeiro ou falso, ou eu posso retornar já um objeto para ele do tipo usuário. Então o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui para a gente retornar um t usuário model. Né? A gente vai retornar quem? A gente vai retornar esse carinha aqui que representa uma linha do banco de dados. Ele não está encontrando, vou dar aqui um Ctrl Shift A para ele procurar. Ó, ele achou, usa para mim, beleza. O que mais que eu vou ter além do login? Eu vou ter o login, eu vou ter aqui um outro método para me bloquear o usuário, por exemplo, bloquear login, né? E aí o que eu passo para poder bloquear o login? Eu posso também passar o e-mail, a senha, ou só o e-mail. E o que a gente faz? Se a gente chamar o bloquear login passando o login, eu vou botar só o e-mail por enquanto. Então, esse cara aqui eu vou retornar só um verdadeiro ou falso. Se bloqueou ou se não bloquear. Quando eu chamar bloquear usuário, ele vai bloquear ou não esse usuário. Beleza. O que mais que eu preciso aqui? Eu preciso um método para cadastrar um usuário, né? Cadastrar usuário. E quem eu vou receber na hora que eu chamar esse cara aqui? Eu vou receber um usuário, né? Um usuário model, no caso. Então eu vou receber aqui um usuário que vai ser de qual tipo? Do tipo usuário model, porque ele que vai ter todos os valores, né? Então, quando eu chamar o cadastrar, eu recebo ele e eu vou retornar o quê? Eu retorno verdadeiro ou falso, né? Ou retorno um próprio usuário. O que a gente pode retornar aqui? Eu vou colocar aqui, eu vou retornar o verdadeiro ou falso, se foi cadastrado ou não. Então, também vou deixar ele como um boolean. E eu vou ter também o alterar usuário,
alterar usuário, que vai ser a mesma coisa, vai receber um usuário, vai retornar um verdadeiro ou falso, e eu também vou ter um deletar usuário. O deletar usuário, eu posso receber o próprio usuário ou posso receber só o ID desse usuário, né? Pelo ID a gente consegue deletar. Por quê? Para mim deletar, eu tenho que passar quem eu quero deletar, né? Ou o e-mail, ou o ID. Eu vou fazer diferente para poder ter um método de cada tipo. Aqui eu vou pedir só o ID. Então, eu vou pedir aqui o ID do usuário. Ele é do tipo integer. E também ele retorna um verdadeiro ou falso. Legal? Então, eu tenho a parte de login, a parte de bloquear. Eu tenho cadastrar, alterar, excluir. E eu também vou ter os métodos para quê? Para me buscar um usuário, né? Para me listar o usuário. Então, vamos lá. Vou botar aqui, listar usuário. Eu posso listar o usuário por nome, né? Então, buscar todos os nomes. Então, vamos lá. Eu vou pedir aqui um nome do tipo string. E aí, o que ele vai me retornar? Aqui, eu posso ter duas maneiras. Eu posso retornar direto uma query, né? Um tfd query. Que esse cara vai fazer a busca e vai retornar uma query já com conteúdo. Eu também posso colocar para ele retornar diretamente em JSON, né? Ou deixar para fazer isso numa outra camada. A princípio eu vou deixar retornando uma query mesmo, né? E aí eu posso listar os usuários por nome. E eu vou colocar que eu também posso listar os usuários, porque, por exemplo, listar usuários, vamos lá. Por e-mail não, porque não vai ter mais de um usuário com o mesmo e-mail, né? Então a gente não vai conseguir pegar. Por exemplo, eu posso pegar aqui, lista para mim todos os usuários que estão ativos, por exemplo. Listar usuários ativos, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu não vou passar parâmetro nenhum. Não. Não, vou colocar aqui um ativo. Ele é do tipo inteiro. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu consigo listar em integer. Eu vou fazer de uma forma aqui, onde eu consigo listar os usuários, tanto ativos quanto inativos. Ativos, inativos. Só para a gente ter mais alguma coisa que fazer. Só que o que acontece? Eu quero fazer de um jeito... Por exemplo, eu queria usar aqui um override. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse cara aqui, só para nível de didático mesmo, para a gente poder... Não, vou deixar assim mesmo. Qual a ideia? É porque eu quero duplicar o mesmo método com o mesmo nome. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ter um listar usuário passando o nome e eu vou ter um listar usuário passando o ID. Isso, aí sim, legal. Só que aqui eu vou ter problema, por quê? Porque se eu tenho um método com o mesmo nome, né, ele vai entender errado, né? Mas eu consigo fazer isso quando o tipo do parâmetro é diferente, mas eu tenho que botar aqui, ó, um override, eu tenho que dar eu tenho que dar um override aqui para poder ele entender. Agora eu me esqueci, cara, é override ou é overload? Deixa eu ver aqui. É overload, sobrecarga, né? É overload. Overload. Isso. Aí sim o compilador do Delphi vai entender que eu posso ter dois métodos com o mesmo nome com parâmetros diferentes, que aí ele consegue identificar. Se eu chamar listar usuário passando uma string, ele vai cair aqui. Se eu passar o listar usuário passando um inteiro, vai cair desse outro lado. Certo? Vamos ver aqui, tá gravando, tá tudo certinho, beleza. Agora eu vou mandar aqui identificar, ele tá reclamando porque ele não sabe de onde que é essa tquery. Vamos mandar aqui ele procurar para ver se ajuda a gente. Ctrl Shift A. Ó, ele já achou lá a unit que é declarado a query. Então, beleza. Deixa eu chegar isso para cá para
poder enxergar melhor aí, para vocês enxergarem. Deixa eu tirar isso aqui. Beleza. Então aqui, ó, a gente tem esses métodos. Agora a gente precisa implementar esses métodos, certo? Legal. Se eu der um Ctrl Shift C aqui, ele já vai criar o corpo de todos esses métodos pra gente. Então vamos lá, Ctrl Shift C, ele já criou o corpo de todos os métodos. Então beleza, para a gente fazer login, o que a gente precisa para fazer login? A gente precisa de uma query para fazer essa busca. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável aqui, uma fQuery, do tipo fdQuery. Cadê aqui? Eu tenho alguém aqui? Tem uma fdQuery aqui, ó. Só para não precisar escrever. Legal. O que acontece? Eu declarando essa variável aqui, eu vou poder usar ela em todos esses métodos. Vai usar a mesma variável. Legal. Agora, tem um detalhe. Se eu for usar, por exemplo, um método desses daqui, qualquer um desses, que dentro desse método chama qualquer um outro método que está aqui, eu vou ter um problema. O que acontece? Que quando eu chamar o método, eu vou instanciar essa query que é privada, é uma query só, né? Então ela foi para a memória. Quando eu chamar dentro desse método, por exemplo, login, eu estiver chamando aqui o deletar usuário, quando passar no deletar usuário, ele vai usar a mesma query, então eu vou perder a referência da anterior. Entendeu? Então, assim, tem que tomar cuidado, porque uma query pode matar a outra. Então, como é que você pode fazer para resolver? Pode fazer o seguinte, em vez de eu declarar a query aqui privada, eu declaro essa variável dentro de cada método. Por quê? Eu posso chamar um método dentro do outro e nenhuma vai sobrescrever a outra. E no final do próprio método eu destruo a variável. Então, em vez de eu usar ela aqui, ó, vou tirar ela daqui e vou jogar para dentro de login. Então, vamos lá, no login. Aqui no login, ó, eu vou ter aqui a variável que vai representar a query, né? Legal, vai representar a query, essa fQuery. Agora eu preciso fazer o comando funcionar, né? Como é que eu faço para me achar um usuário com e-mail e senha? Então eu vou pegar aqui a minha query. Eu tenho que instanciar ela, né? Ela está parada, eu vou instanciar. Como é que eu vou instanciar minha query aqui? Eu vou dar um fdQuery.create? Não vou fazer isso. Por quê? Porque eu já tenho um model, né? A gente já criou na aula passada, nas aulas passadas. A gente já tem um model que faz isso pra gente, que cria conexão, que cria query. Certo? Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso instanciar a conexão, né? Então, quem é a minha conexão? É o meu tConnection, né? Connection. Ponto. Ele não está achando ainda. Vamos lá, vamos mandar Ctrl Shift A para ele achar para mim. Devo ter posto o nome errado. Vamos ver o nome direitinho. Aqui, ó, tConnection, esse cara aqui. Então, o DAO eu quero aqui, ó, Connection, tConnection. Vou mandar em Ctrl Shift A. Agora ele achou. O que eu quero fazer com o Connection? Eu quero dar um get instance. Ele pegou o get instance e o que agora que eu quero? Eu quero dar um ponto get connection. Aqui ele vai me retornar uma conexão. Só que eu não preciso retornar a conexão aqui, né? Por quê? Porque ele já vai criar isso automático. Então, eu vou tirar, eu vou deixar só... Ó, cria aqui uma instância para mim. Agora, o que eu faço? Eu dou um get instance.get query. Ó, então ele vai passar lá no tConnection primeiro, depois ele vai retornar uma query. Inclusive, eu poderia até fazer sem passar aqui direto. Sem passar aqui nesse get instance. Por quê? Quando eu passar aqui no get instance, ele já vai instanciar, vai fazer todo aquele trabalho que a gente já fez antes, né? Vamos deixar assim, depois a gente vai melhorando. Então, nesse momento, eu já estou com uma query montada, né? Conectada no banco, esperando um comando SQL. Como é que eu faço para me buscar agora no banco um usuário? Vamos lá. Eu estou aqui, né? Eu tenho a minha tabela de usuário, eu tenho aqui o e-mail e a senha. Eu tenho que fazer um select, né? Para me trazer... Vamos lá, eu tenho que fazer um select aqui. Eu quero que traga todos os campos? Não, vou mandar trazer só o e-mail, o nome e o e-mail. Nome e o e-mail.
from usuário. Usuário. Legal. Se eu der um F9 aqui para executar, não tem nada, né? Não tem nenhum registro. Mas eu quero somente onde? Vou botar um apelido aqui para ficar fácil, né? Onde o usuário e a senha, né? No caso aqui eu vou trazer o nome e o usuário somente onde o e-mail foi igual ao e-mail, né? E a senha for igual à senha. Então lá ele vai me pedir esses dois parâmetros. Eu executar aqui. End. Então o que vai acontecer? Eu quero, ó, busca para mim o nome e o e-mail, onde o e-mail seja igual ao e-mail e a senha seja igual à senha. E aí ele vai me pedir os parâmetros, né? Beleza. Eu vou usar esse comando lá dentro para poder trazer para gente. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou pegar a minha query, que já está criada. O que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, eu vou aqui, ó, ponto SQL ponto add. Vou adicionar o meu SQL aqui dentro. Então, ó, vou adicionar aqui o SQL, vou adicionar o próximo e o próximo. Legal? Ó. Beleza, montei aqui o meu script. E aí, como eu estou criando essa query aqui dentro, eu tenho que colocar um try. Por quê? Porque eu tenho que destruir ela depois, né? Então aqui, ó. Olha, o próprio Delphi já me ajudou, já escreveu para mim, ó. Então aqui, ó, ele cria aqui e ele destrói aqui dentro. Aqui dentro quem eu vou destruir? Essa query aqui. Certo? Eu vou destruir essa query. Por quê? Porque aqui no login ele vai devolver um model. Então, a gente vai ter que fazer esse model. Esse cara aqui vai vir ali para dentro, vai vir para cá, para dentro do try. Beleza. Então, vamos lá. Peguei a instância da query, montei o SQL, preciso passar aqui os parâmetros. Vamos passar aqui os parâmetros. Param by name. Vamos passar aqui, param by name. Eu vou pegar aqui o e-mail. Onde o e-mail, ponto string, vai ser igual ao e-mail que está chegando no método, né? Então aqui, ó, tá chegando um e-mail para quem chamou, ele tá passando o e-mail para cá. E também tá passando a senha. E também a senha tá chegando por aqui, ó, pelo método e-mail. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou mandar abrir a query, .open. Beleza. Ele foi no banco, passando o usuário e senha. Abriu, agora eu tenho que verificar se ele encontrou, né? Vamos lá, se ele encontrou, vamos lá. Se a query tá vazia, se ele não achou nada, então quer dizer que ele não encontrou, né? Então, se ele não encontrou, eu não posso retornar um usuário para lá. Então, se ele não encontrou, eu vou retornar o result aqui no caso, eu vou retornar um new para ele, vou retornar nada, não achou, né? Então eu retorno um new. E se ele achar, caso ele tenha achado, o que eu preciso fazer? Ó, se tiver vazio, né? Exemplo, se está vazio é porque ele não achou. Beleza. E se ele achar? Se ele achar, eu preciso criar um objeto do tipo modelo, passar o valor para ele e retornar para quem chamou a gente. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó, eu vou também trazer o ID. Agora que eu percebi, por causa do modelo, eu vou passar o ID também para dentro do modelo. Então, vamos lá. Também quero trazer o ID. Na verdade, eu poderia trazer até todos os campos, né? Que é eu mostro lá do outro lado. Se existir, eu trago todo mundo para lá. Mas vamos por parte. Agora eu preciso instanciar aqui uma variável do tipo usuário model. Tenho duas opções de fazer isso. Ou eu venho aqui e declaro uma variável que é desse tipo, instancio ela e passo os valores para ela.
Ou eu posso fazer isso direto no result, porque o result já não é do mesmo tipo. Então eu posso chegar aqui no result e fazer isso aqui, ó. Result vai receber quem? Vai receber uma instância, né, de teu usuário.create. Beleza. Agora eu consigo mapear os campos do modelo, né? Porque como eu atribuí aqui, ó, o mesmo tipo e está instanciado, se eu der um ponto aqui, ó, olha lá, ele me lista lá os campos do modelo, tá vendo? ID, nome, senha. Por quê? Porque o result é do mesmo tipo, aqui, ó. O result é do mesmo tipo. O retorno do método é do tipo tModel usuário. E quem é o tModel usuário? O model usuário é aquela minha classe que representa a linha do banco de dados. Então ele não tem essas propriedades, ó. Eu consigo enxergar essas propriedades. Então, vamos lá. Já que eu consigo enxergar essas propriedades, então eu venho aqui e digo, ó, o ID. Quem vai ser o ID? O ID vai ser a minha query. Ponto, field by name. O mesmo campo que está lá é ID, ponto as integer. Legal. Eu vou retornar também o nome. Então vamos lá, o nome vai pegar o campo nome. Só que aqui agora não é mais integer, é string. E assim sucessivamente, tá vendo? O e-mail. Vou retornar aqui o campo e-mail. Legal? E com isso, no final eu destruo aqui a query, né? Então, ó, ele instanciou a query. Ó, tá vendo? Instanciou a query. No final ele destrói a query. Em seguida, como eu já fui no banco, já fiz o que eu tinha que fazer, eu tenho que destruir a minha instância, né? Como se estivesse destruindo a instância do data módulo. Então eu venho aqui e destrói instance. O que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai destruir a instância e vai retornar para quem pedir. Vamos lá, deixa eu salvar aqui, deixa eu compilar para ver se está rodando, se está dando algum problema. Por enquanto não está dando nenhum problema. Vamos lá, aqui ele está dizendo aqui, ó, não está especificado a Unity DataDB e estamparam, tá vendo? Ele está pedindo que bote essas Unity aqui, ó, data.db, então vamos lá. Vírgula. Data.db e a outra é FireDAC e aqui a outra é FireDAC Stem, né? Stem ponto que ele está reclamando ponto para. Legal, o que ele está reclamando aqui? Agora está reclamando porque a gente criou lá aqueles métodos, só que a gente ainda não programou eles, né? Deixa eles aqui, não tem problema, a gente vai fazendo um de cada vez. Com isso a gente já tem um login pronto, né? Então aqui, ó, método login prontinho, né? Pegou a conexão, fez a busca, né? Show de bola. Para testar, como é que a gente vai fazer, saber se está funcionando ou não? Eu vou aqui no banco de dados, eu vou criar aqui um registro na mão, né? Vou vir aqui, vou criar aqui, ó, registro, vou criar aqui, Leandro, meu e-mail, leandrox364@gmail.com. Isso tá certo? Deixa eu aumentar aqui. Tá dando para enxergar? Nem sei se vocês estão conseguindo enxergar. Deixa eu ver aqui. Leandro gmail.com. Legal. A senha eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Só isso. Pô, meu nome saiu, né? Vou botar aqui o nome de novo. Leandro. Pronto. Setinha para baixo. Criou o registro. Gerou o ID 1. Vamos confirmar aqui. Vamos dar um commit. Legal. Já tem um registro no banco. Vamos voltar aqui para o Delphi. Agora, como é que a gente faz para a gente conseguir usar esse método login? Vamos lá para a tela principal. O que a gente vai fazer aqui? A gente está usando aqui diretamente a classe de conexão, né? Só que isso vai, à medida que o projeto for andando, isso vai sendo ajustado, né? Porque não deve ficar aqui na view
a parte de acesso ao banco de dados. A Vue, ela só faz intermédio com o controller para poder pegar dados e enviar dados, mas ela não tem acesso à conexão. Então, a gente agora vamos tirar, né? Vamos tirar isso daqui. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa de uma variável que vai representar esse DAO para a gente, né? Que é o DAO de usuário DAO. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui um usuário DAO do tipo T usuário DAO, né? Ctrl Shift A, ele achou, beleza. Então, o que eu vou fazer lá dentro do botão? Aqui vai ser o botão de login, né? Só para a gente ver se está funcionando. Aqui no botão de login, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha usuário DAO, né? Usuário DAO, que está lá em cima. Ponto create. Criei o DAO. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, vou DAO.login. Aí ele vai me pedir aqui, ó. O login, ele pede quem? Ele pede, ó. Ele pede o e-mail e pede a senha. Qual é o meu e-mail? É leandro364@gmail.com. Legal. E a senha que a gente botou lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Esse login, vamos ver o que ele me retorna. Ó, ele retorna um model. Ele me retorna uma variável do tipo model. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui uma variável do tipo model. Então, vamos lá. Usuário model. De qual tipo? T usuário... usuário model. Né? Então, eu tenho uma variável aqui. Vou botar o nome aqui minúsculo. Opa, esse cara aqui tá errado, o nome tá errado. Usuário, botei o nome errado. Vamos consertar. Esse cara aqui tá com o nome errado. Vamos ver aqui, ó. Usuário, beleza. Vamos lá. O usuário, legal. Aqui eu vou ter, vou ter um usuário model que vai ser do tipo T usuário model. Ctrl Shift A para ele encontrar a Unity. Encontrou a Unity pra gente. Agora o que eu faço? Ó, o usuário model vai receber quem? Quem vier lá do login, né? Usuário com usuário, pronto. Vamos lá para vocês entenderem. O que eu estou fazendo aqui? O usuário DAO é o cara que vai no banco de dados. O método login, o retorno dele é do tipo usuário model. Então, eu tenho que atribuir esse retorno para quem é do tipo usuário model. Então, essa variável é do tipo usuário model. Então, quando eu chamo esse login passando para cá, ele vai receber a instância do retorno desse método, certo? E com isso, aqui, ó, eu posso verificar se ele está nulo ou se não está nulo, se ele não está nulo. Então, vamos lá. Aqui, ó, se assigned, né? Ou se está... Peraí. Se assigned. Toda hora eu confundo o nome. Se assigned. Se ele está instanciado, então quer dizer que veio alguma coisa de lá, do outro lado, né? Que veio, o retorno veio ok, né? Então, o que eu vou fazer? Só para nível de teste, eu vou dar aqui um show message. Vou dar um show message ok. Então, vamos lá. Se, não, vou botar melhor assim. Encontrou. Né? Se ele achar... Beleza, não encontrou. Show de bola. Então vamos lá, vamos testar. Vamos compilar para ver se está dando algum erro. Não está dando erro nenhum. Beleza. Vou botar um breakpoint aqui para a gente ver agora os métodos andando, né? Então vamos lá. Dentro do usuário DAO, método login, vou botar também aqui um breakpoint para a gente ver isso acontecer. Então vamos lá, compilando. Vou chamar o login. Chamei o login. O
que ele fez? Ele vai instanciar o usuário DAO. Não, antes disso, para ele não fazer... Deixa eu parar aqui. Eu não criei o usuário DAO, então eu tenho que destruir ele no final, né? Então vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Ó, eu crio ele. Ó. Se eu tô instanciando, né? Se eu tô instanciando... caramba. Se eu tô instanciando ele, eu tenho que destruir ele também. Então esse cara aqui vai tudo para dentro do try, né? Quando finalizar tudo, eu libero ele da memória. Então vem para cá, você vem para cá. Deixa eu organizar isso aqui para ficar legal. Então vamos lá. Eu estou dando um try, certo? O que ele vai fazer dentro do try? Ele vai tentar buscar o usuário, vai verificar se achou, se não achou. E no final ele destrói o usuário DAO. Por quê? Se eu criei, eu tenho que destruir para não ficar gerando memory leak. Então vamos lá. Deixa eu botar o breakpoint de novo aqui. Esse aqui sai. Vamos rodar. Vamos chamar o login. Chamei o login. Ele criou o DAO. Opa. O que ele está reclamando aqui? O que ele está reclamando? Deixa eu ver aqui. Então, por que está dando um problema, né? Vamos entender aqui. Ele está dando um problema. Quando chega aqui, ele está estourando, tá vendo? Vamos lá. After Construct, foi lá para System. Deixa eu analisar melhor o código aqui para a gente ver o que está acontecendo. Vou tirar o breakpoint aqui. Então, ele tem que pegar o usuário DAO, né? Instancia ele. Ah, entendi. Aqui é porque eu estou instanciando a variável, eu tenho que instanciar a classe, né? Então, ter usuário DAO, ele vai criar uma instância, aí a partir dele eu consigo fazer as buscas, né? Entendeu? Então, vamos lá. Vou tirar esse zoom aqui. Tá com um zoom enorme, né? Pera aí, deixa eu ver se para me tirar esse zoom. Esse zoom funciona, tem hora que falha. Vou voltar aqui. Pronto. Então vamos lá. Deu clique. Instanciou o DAO. Agora está com a instância. Vamos fazer o login, né? Caiu lá dentro do login. Então ele vai criar a conexão com o data módulo e conectar com o banco. Beleza, vamos pegar a query. Pegamos a query. Agora a query está criada, ó. Só ainda não tem o comando, não tem nada. Vamos montar aqui o nosso SQL. Vamos passar aqui, ó, o e-mail e a senha que tá vindo lá da tela, né? A tela chamou o DAO.login. Vamos dar um open. Vamos verificar se encontrou, ele vai cair aqui embaixo. Se não encontrou, ele vai retornar o new. Então ele encontrou, né? Então ele vai retornar o ID, o nome e o e-mail. Vai destruir a query, vai destruir a conexão e vai voltar para quem chamou. Tem um usuário módulo? Tem, né? Porque o login encontrou, né? Então, aqui, ó, ele trouxe o ID 1, trouxe o nome Leandro e trouxe o e-mail. Então, ele encontrou. Então, ele vai dar a mensagem, encontrou. Então, beleza, tá funcionando. E aí, ele vai destruir aqui o DAO. Beleza, conseguiu passar pelo DAO, foi até o banco, voltou, encontrando o registro. E se ele não encontrasse o registro? Vamos trocar aqui, ó. Fui fechar aqui, ó. Ele tá dando um probleminha. A gente tem que ver, ó, o usuário model não foi destruído. Então a gente tem que ver aqui onde é que tá esse usuário model. Ó, o usuário model tá aqui, ó. A gente instanciou ele, mas não destruiu. Então no final, o que a gente vai fazer? A gente vai destruir o model, né? Eu posso dar um free and new. Vou chamar de novo, fazer todo o processo. Ele vai encontrar, né? F9 direto. F9. Encontrou. Beleza, não deu problema nenhum agora. Se eu sair da tela, problema nenhum. Então, tudo que a gente está criando, a gente está destruindo. Eu vou voltar aqui, vamos fazer ele não encontrar. Vou tirar aqui o 6 aqui da senha. Vamos compilar.
quando a gente chamar aqui agora, ele vai passar, ó, o e-mail. É o mesmo e-mail, a senha que está passando, 1, 2, 3, 4, 5. Ele não vai achar, vai retornar um nil, né? Vai retornar vazio. Retornou vazio, não vai fazer nada, ele vai destruir a query, vai destruir a instância. Volta lá para a tela. Achou o model? Não, não achou. Então ele não encontra o model e não encontrou e liberou da memória. Se eu fechar aqui agora, não tem erro nenhum. Entendeu? Viu que legal? Então, é isso. Só para recapitular. Vamos lá. A gente criou um model. Model não, a gente criou o DAO de usuário e a gente vai acabar de criar os outros métodos. Por enquanto a gente criou só o método de login. O DAO é o responsável por SQL. Aqui vai estar todo SQL. Não vai ter SQL aqui dentro do connection, não vai ter SQL lá na view, entendeu? Que é, no caso, a tela não tem que saber de SQL, né? A tela ela só tem que fazer a interação com quem ela precisa e o próprio sistema, as camadas falam entre si e devolve o valor que ele quer, entendeu? Então vamos lá. A gente fez o DAO, a gente criou um método login, onde o retorno do login é um modelo de usuário. Dentro do login, Ctrl Shift, seta para baixo, o que eu faço? Eu pego a instância da conexão, pego a query, monto o meu SQL, passo os parâmetros, né? Pedi os parâmetros aqui em cima, passo os parâmetros, faço a busca, verifico se existe eu devolvo, né? Se não existe eu devolvo um nil. Destruo a query, destruo a instância. Ponto, beleza. Com isso aqui a gente fez a primeira parte do nosso DAO. Agora eu vou continuar no próximo vídeo para a gente criar os outros métodos, né? Que a partir desse daqui agora fica fácil, né? A gente já tem um método pronto para a gente criar esses outros métodos. Valeu? Então até o próximo vídeo.